O que você faria se fosse possível fazer qualquer coisa sem que a polícia ou alguém pudesse te impedir? Agora vamos aumentar isso. Você já pensou como seria um cenário em que não só você, mas todo mundo pudesse cometer qualquer tipo de crime por uma noite? Eu sou Uriel Martínez e você é sempre bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. A Constituição é o conjunto de leis, normas e princípios que norteiam uma nação. A Constituição mais recente do Brasil é a de 1988. Para auxiliar a Carta Magna brasileira, também existem outros códigos que complementam essas leis. Entre eles, podemos citar o Código Penal e o Código de Defesa do Consumidor. E para garantir que tudo ocorra da melhor maneira possível, com as leis sendo respeitadas e de modo que haja ordem e paz, existem também serviços especiais sob ordens do Estado. Entre esses serviços especiais estão os que são comumente chamados de serviços de emergência, tipo a polícia, os bombeiros e os médicos que trabalham em resgates. O objetivo desse vídeo aqui é justamente saber o que aconteceria na vida real se esses serviços de emergência não estivessem funcionando durante uma noite. E ao mesmo tempo, fosse permitido por lei que qualquer tipo de crime fosse realizado pelas pessoas no prazo de 12 horas. Será que você não ouviu falar disso em algum outro lugar? Se você já viu algum filme da franquia The Purge, deve estar bem familiarizado com este tema. No Brasil, esses filmes ficaram conhecidos como Uma Noite de Crime. Nos filmes, o governo dos Estados Unidos passava por uma crise na segurança pública. E para fazer com que esses índices de violência caíssem, o governo autoriza que, em algum dia específico, chamado de expurgo, os cidadãos possam cometer crimes no prazo de 12 horas sem nenhum tipo de consequência por parte do Estado. É nesse cenário que os personagens são colocados e suas histórias contadas. Claro que a graça dos filmes é saber se os protagonistas vão sobreviver ou não a esse expurgo. Porém, o filme mostra cenários possíveis do impacto que esse dia traria para a sociedade. Mas, afinal de contas, quais seriam as consequências de um acontecimento como esse? Primeiro, você precisa entender que este é um exercício de imaginação. É impossível saber de forma precisa o que aconteceria. Porém, podemos discorrer sobre alguns aspectos baseados na nossa sociedade de hoje e fazer uma projeção do que seria mais provável de ocorrer. Para isso, nós utilizamos alguns artigos e reportagens que também tratam dessa possibilidade. O primeiro ponto a ser analisado seria o do comportamento da sociedade. O que é considerado moral ou não seria totalmente modificado. Em nossa sociedade, não é aceito, por exemplo, que alguém mate uma pessoa. Porém, com a lei do expurgo, ao menos naquele dia, esse ato, em tese terrível, seria visto como algo totalmente normal. O fato é que a cultura local seria modificada, já que a própria linha de pensamento dos indivíduos não seria mais a mesma que rege a nossa sociedade. A partir daí, algumas contradições passariam a surgir. Como conciliar a existência do dia do expurgo com os direitos humanos? Até que ponto essa regra realmente não afetaria o cotidiano das pessoas? Até mesmo parte das religiões sofreriam para se adaptar a essa nova era. Como explicar que Deus ou alguma entidade permitiria que uma atrocidade dessas aconteça uma vez a cada ano? É claro que algumas religiões iriam se apresentar de forma contrária ao dia do expurgo e iriam instruir aos seus fiéis a não cometerem crimes. Porém, existe uma grande possibilidade dessas pessoas e até das instituições e suas sedes serem perseguidas justamente por se oporem ao dia. Um exemplo. A religião de uma pessoa, que aqui eu vou chamá-la de pessoa A, é contra a prática de se cometer crimes em uma noite. Porém, no dia do expurgo, é possível cometer qualquer crime. Então, pessoa B, que não gosta de quem se opõe a esse dia, pode muito bem destruir a igreja e ainda ir tentar matar a pessoa A e toda a sua família.
sem sofrer consequências nenhuma por parte do governo. Nesse ritmo, a religião que for contra o expurgo ficará a cada ano mais perto de se extinguir. Isso também não quer dizer que todo mundo que faz parte da sociedade iria discordar do dia do expurgo só por conta da religião. Movimentos contrários a essa prática provavelmente existiriam e tentariam acabar com a noite em que vale fazer praticamente tudo. Além disso, as divisões da sociedade e seus preconceitos ficariam cada dia mais evidentes. Pessoas racistas utilizariam esse dia para prejudicar aqueles que elas consideram seres inferiores. Xenófobos tentariam fazer mal aos imigrantes de sua cidade e assim por diante. Essas divisões seriam alimentadas não só ao longo de um ano, mas durante toda a vida de uma pessoa. Economicamente, as 12 horas de caos total seriam péssimas. Pense bem. Se todo mundo pode fazer o que quiser, quer dizer que lojas, fábricas e qualquer tipo de edifício que não seja de serviço de emergência podem ser saqueados ou até mesmo queimados. Obviamente que isso representa um prejuízo gigantesco. O próprio Estado gastaria uma fortuna e as pessoas teriam que pagar altos impostos para que esse dia fosse possível de ser realizado. Você já parou para pensar em quantos postes de energia seriam derrubados? Quantos prédios públicos seriam destruídos e saqueados? E por mais que exista uma lei proibindo danos a patrimônios públicos nesse dia, não há nenhuma garantia de que esta lei fosse respeitada. Afinal, a polícia não estaria nas ruas interferindo. Um outro fato a ser apontado seria a questão dos seguros. Querendo ou não, no dia do expurgo, todo mundo estaria suscetível a perder bens, a se machucar ou até mesmo a morrer. Para evitar prejuízos maiores, as pessoas provavelmente recorreriam às seguradoras. Se as seguradoras cobrirem tudo o que tem a ver com o dia do expurgo, o setor fatalmente iria à falência. Ou seja, isso volta na questão de que as pessoas ricas novamente se dariam muito bem, já que poderiam pagar por eventuais prejuízos e, em alguns casos, conseguiriam até convencer as seguradoras a fazerem planos especiais somente para elas no dia do expurgo. No fim, o expurgo ainda traria como consequência a monopolização de diversas áreas da economia, o que novamente iria fazer com que os ricos ficassem cada vez mais poderosos. Mas como seria possível? As indústrias e lojas mais poderosas teriam dinheiro para investir em segurança para o dia do expurgo. Sendo assim, elas não seriam tão prejudicadas quanto as suas concorrentes. E com o passar do tempo, cada vez mais a concorrência iria perdendo força. Exemplo: a empresa A tem 10 lojas e a empresa B tem 8. E pelo fato da empresa A ser mais rica, ela consegue proteger melhor as suas lojas. Já a B não consegue investir tanto em segurança e vira alvo do dia do expurgo. No final do dia, a empresa A continua com as suas 10 lojas e a B perde a metade, que foi toda queimada. Com os anos se passando, a empresa B não consegue mais acompanhar o prejuízo e só resta a empresa A, que vai ficando cada dia mais poderosa e pode até incentivar ataques à empresa C, uma outra concorrente. Nem precisa dizer que quem acaba se dando mal com toda essa situação são as pessoas mais pobres. Os filmes retratam muito bem a relação dos ricos e dos menos abastados em relação ao dia do expurgo. Enquanto quem tem mais dinheiro se protege com câmeras, muros e vários objetos de segurança, transformando a casa em um bunker, os pobres estão entregues à própria sorte e devem se virar como puder para tentarem sobreviver. Se você somar todos esses fatores, é possível dizer que haveria um aumento de desigualdade social, já que os ricos ficariam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais suscetíveis a estar em situações degradantes, uma vez que eles estariam sujeitos a perderem suas casas e seus entes queridos. Mas será que isso poderia acontecer na vida real? Ou é apenas um fruto de uma imaginação bem criativa?
De acordo com o sociólogo Lester Andrich, um cenário como o do filme seria praticamente impossível de se existir na vida real. Para ele, há um conceito no filme que não funciona muito bem na prática: o fato de alguém segurar uma vingança ou toda a sua raiva por um ano e só poder despejar em um único dia. Isso não é compatível com as ações humanas. Por outro lado, ele aponta que, para algumas pessoas em nossa sociedade, todo dia seria um dia do expurgo, já que para essas pessoas as leis nunca são fortes o bastante para poderem impedi-las. Pessoas muito poderosas e que não sentem que possuem um dever com a sociedade, não se intimidam com as consequências descritas pela lei e agem de acordo com o seu próprio ímpeto. Sendo real ou não, a discussão a respeito de uma noite de crimes é algo bastante interessante e que, querendo ou não, mostra como nós, apesar de nos considerarmos seres tão superiores, supremos, ainda possuímos traços tão primitivos. Infelizmente, este programa de hoje vai chegando ao seu fim, mas deixo aquele abraço bem forte para todos vocês e até o próximo vídeo.